O que deveria ter sido apenas uma brincadeira maldosa acabou se tornando algo muito maior. É o tipo de diversão que jovens arrogantes inventam quando acreditam que o universo gira ao redor de sua diversão. Numa movimentada área de bar de um clube exclusivo, gargalhadas ecoavam de uma mesa no canto onde homens abastados se reuniam, seus ternos de grife mal conseguindo conter a prepotência que acompanha fortunas herdadas. Entre eles estava Daniel Crawford, aos 32 anos, multimilionário várias vezes, portando um sorriso tão ensaiado que funcionava tanto como arma quanto como encanto. Naquela noite, envolto pela névoa de uísque caro e bravatas rasas, alguém lançou um desafio que fez a mesa explodir em risos. Te desafio a se casar com ela. 6 meses, mantendo a pose. Prove que consegue aguentar. Aposto que não consegue. Ela era uma mulher que Daniel jamais havia encontrado. Uma garçonete silenciosa e curvilínea chamada Leela, que trabalhava na cozinha dos fundos do salão de jantar menos glamouroso do clube. Era o tipo de pessoa que esses homens raramente percebiam, exceto para zombar. Pobre, gorda, invisível aos olhos deles. Mas Daniel, tomado pela arrogância embriagada do momento, sorriu com desdém e disse: aceito a aposta. E assim, um acordo foi firmado. Um que transformaria tudo de maneiras que ninguém naquela sala poderia ter previsto. Antes de prosseguirmos, se você acredita na bondade, em segundas oportunidades e em histórias onde as pessoas são muito mais do que aparentam, por favor, dedique um momento para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no Canto da Bondade. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias emocionais verdadeiras à vida. Daniel sabia pouco sobre Leela quando a abordou pela primeira vez. Ela morava num pequeno apartamento conjugado acima de uma lavanderia, numa área perigosa da cidade. Suas roupas eram simples, seus sapatos gastos, mas seus olhos carregavam algo raro, uma luz inabalável, o tipo que surge de sobreviver a tempestades. No início, ela não acreditou quando ele a convidou para sair. Homens como ele não notavam mulheres como ela. Mas Daniel sabia ser charmoso quando queria. Era persistente, e eventualmente ela concordou em encontrá-lo para um café. Naquelas primeiras semanas, Daniel vestia seu papel como uma fantasia. Escutava o suficiente, sorria nas horas certas e interpretava o pretendente atencioso. Para seus amigos, relatava cada detalhe com um sorriso malicioso. A aposta cruel ainda era seu prêmio secreto. Mas nos momentos silenciosos quando Leela falava, algo inesperado começou a acontecer. Ela contava histórias sobre cuidar dos irmãos mais novos após a morte da mãe, sobre trabalhar em 2 empregos durante o ensino médio para manter as contas em dia, sobre fazer trabalho voluntário no abrigo nos fins de semana porque acreditava que ninguém deveria se sentir esquecido. Não havia amargura em sua voz, apenas resistência. Daniel ignorou a estranha atração que sentia, dizendo a si mesmo que era apenas fascínio, uma novidade da qual logo se cansaria. Mas então chegou a noite em que tudo começou a mudar. Era uma quinta-feira chuvosa quando Daniel se ofereceu para levar Leela para casa após seu turno. O prédio do apartamento dela havia perdido energia. E na luz fraca do corredor, ele notou um calendário desenhado à mão colado na parede, cheio de anotações para vizinhos, lembretes para retirada de cestas básicas e felicitações de aniversário escritas com marcador colorido. Não era para ela. Era para todos no prédio. Leela havia feito sozinha para que os moradores idosos não esquecessem datas importantes. Ninguém havia pedido. Ninguém a pagou. Ela simplesmente se importava. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ficou pensando no jeito que ela havia sorrido para a senhora Grant, a mulher quase cega do apartamento 3B. O modo como discretamente havia entregado uma refeição quente antes de se virar para ajudar uma mãe jovem a carregar as compras escada acima. Nada daquilo foi para impressionar. Ela não sabia que ele estava observando. Nas semanas seguintes, rachaduras começaram a se formar na armadura de Daniel. Parou de encontrar seus amigos após os encontros com Leela. Parou de relatar completamente. Começou a escutar, realmente escutar, quando ela falava, e começou a perceber como se sentia diferente quando estava com ela. Ela não queria seu dinheiro, seu status ou sua aprovação.
Ela enxergava através dos ternos sob medida e do carro esporte elegante. Ela o olhava como se ele fosse apenas Daniel. Mas a aposta ainda pairava sobre ele como uma nuvem de tempestade. Ele não havia contado a ela. E a culpa era um veneno lento. Cada risada que compartilhavam, cada pequena bondade que ela lhe mostrava, se contorcia em seu peito porque sabia que tudo estava construído sobre uma mentira. O ponto de ruptura chegou no dia em que ele pediu em casamento. Havia planejado como o grande final da aposta. Um jantar luxuoso, um anel de diamante, a foto perfeita para enviar aos amigos como prova de que havia vencido. Mas quando viu Leela entrar na sala iluminada por velas usando um vestido azul simples e um sorriso tímido, algo dentro dele se despedaçou. Isso não era mais um jogo. Ele a amava, e isso o aterrorizava. Eles se casaram numa pequena igreja cercados por poucos familiares e vizinhos que adoravam Leela. Os amigos de Daniel também estavam lá, sorrindo maliciosamente no banco de trás, esperando que a piada se completasse. Mas Daniel não conseguia ouvir suas risadas. Tudo que conseguia ouvir era a voz de Leela enquanto prometia ficar ao lado dele na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Ela falava sério em cada palavra. A verdade veio à tona 2 meses depois. Um de seus supostos amigos, embriagado numa gala beneficente, deixou escapar para um repórter que o casamento de Daniel havia começado como uma aposta. A história explodiu. Manchetes o retratavam como um milionário sem coração que humilhou a própria esposa. Paparazzi acamparam fora de casa. Estranhos gritaram insultos online e Leela, não gritou. Não atirou objetos nem exigiu respostas. Fez uma única mala e partiu, sem uma palavra. Daniel a encontrou no abrigo comunitário, esfregando o chão como fazia antes de se conhecerem. Seus olhos, antes calorosos e abertos para ele, agora estavam protegidos. Ele implorou para que escutasse, para que entendesse que a aposta havia terminado muito antes de pedi-la em casamento, que a amava verdadeiramente. Mas Leela apenas disse: amor construído sobre mentiras não é amor de forma alguma. Por semanas, Daniel tentou de tudo. Doou para o abrigo. Passou seus dias fazendo trabalho voluntário. Até se mudou de sua cobertura para o antigo bairro dela, ajudando os amigos dela com reparos e tarefas. Mas foi apenas quando silenciosamente pagou pela cirurgia que salvou a visão da senhora Grant, sem contar a ninguém que Leela começou a acreditar nele novamente. Não foi um gesto grandioso ou um pedido público de desculpas que a reconquistou. Foi a bondade silenciosa e consistente que espelhava a dela própria. Lentamente, ela o deixou voltar para sua vida e, com o tempo, para seu coração. Anos depois, quando renovaram os votos na mesma igrejinha, Daniel a olhou com lágrimas nos olhos e sussurrou: a aposta foi a pior decisão da minha vida, mas amar você foi a melhor. E naquele momento, todos na sala souberam que eles haviam superado as adversidades. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta, compartilhe, comente e se inscreva no Canto da Bondade. Seu engajamento nos ajuda a continuar contando histórias poderosas e emocionais que lembram ao mundo do poder da compaixão e redenção. Antes de terminarmos, temos um pedido especial. Deixe um comentário abaixo compartilhando o que você pensa ser o sinal mais verdadeiro do amor real.